Olha só o que eu vou comentar. Atenção, momento muito especial da live. Curto e grosso. Eu achei mais curto do que grosso. O Alexandre de Moraes criou sua própria versão de direito penal do inimigo para tratar o bolsonarismo como inimigo da ordem constitucional. Quer começar trazendo alguma coisa? O que você sugere a gente começar falando? Quer que eu faça uma reflexão sobre o game? Vamos começar pela nota do STF de ontem? Uhum. O STF ontem soltou uma notinha no começo da noite sobre o caso da lei Magnitsky, que pegou um de seus membros, né? Uhum. Então vamos lá. Então vamos lá. Nota oficial do STF sobre sanções dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá. Supremo Tribunal Federal se manifesta e não se desviará de cumprir a Constituição. Em razão das sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes, nos seus integrantes, vai se pronunciar de forma abaixo. 1. O julgamento de crimes que implicam um atentado grave à democracia brasileira é de exclusiva competência da Justiça do país no exercício independente do seu papel constitucional. Blé. 2. Encontra-se em curso perante o Tribunal uma ação penal em que o Procurador-Geral da República imputou a um conjunto de pessoas, inclusive a um ex-presidente da República, uma série de crimes, entre eles um golpe de Estado. 3. No âmbito da investigação, foram encontrados indícios graves da prática dos referidos crimes, inclusive de um plano que previu assassinatos de autoridades públicas. Beleza. 4. Todas as decisões tomadas pelo relator do processo foram confirmadas pelo colegiado competente. Esse ponto 4 é importante porque mostra o seguinte: ele não está só e as decisões tomadas por ele, elas foram encampadas pelos demais membros da corte. 5. O STF não se desviará do seu papel de cumprir a Constituição e as leis do país, que asseguram a todos os envolvidos o devido processo legal e um julgamento justo. Essa parte é um pouco complicada, né? Não dá pra falar que o inquérito e o sistema de justiça paralelo criado no inquérito, ele prevê um direito amplo à defesa, né? Você tem aquele caso que é bizarro, em que a acusação se mistura com vítima, em que a defesa realmente, por vezes, ela tem o seu direito sacrossanto, né? Meio tolhido. Tá, é um processo no mínimo exótico, para dizer o mínimo. E 6, o tribunal manifesta solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. Curto e grosso, eu achei mais curto do que grosso. Tá? É como se eles tivessem que passar um recado formal ao Alexandre, e eles fizeram isso da maneira mais fria e indolor possível. Isso começa, e eu quero dar o tom aqui das informações que eu tenho. Então a live aqui, essa live é bem interessante, tá? O que eu sei é o seguinte: por mais que os ministros endossem tudo que o Alexandre de Moraes faça, há uma opinião geral circulando na corte que o Alexandre de Moraes age com um estilo muito particular e que eles não necessariamente concordam com a forma, né? O Riso tá botando a foto aí, é mais ou menos esse o estilo do ministro, né? O ministro, ele vai pras cabeças, ele sempre dobra a aposta, se ele toma um soco, ele vai dar 3, 4 socos de volta, ele tem uma postura muito mais incisiva, muito mais viril no atendimento à briga, tá? Só pra contextualizar, essa foto foi ontem no jogo do Corinthians. O Xandão, já com a lei Magnitsky aplicada contra ele, foi lá no jogo, de boinha, deu tchauzinho, mostrou o dedinho, foi isso. Uhum. Então o Alexandre de Moraes, ele é essa figura controversa, e os ministros ficam numa posição em que eles precisam endossar as decisões tomadas por ele, mas não necessariamente eles participam da tomada estratégica de determinadas decisões. Então eles têm que endossar de um lado, e é importante que endosse para mostrar a unidade da Suprema Corte, mas de outro eles não se sentem confortáveis com essas ações, tá? Especialmente com o aspecto mais truculento do estilo do Alexandre de Moraes. Talvez eles não tivessem conduzido a questão, por exemplo, do enfrentamento ao Elon Musk, como foi conduzida, tá? O enfrentamento ao Elon Musk foi o momento mais alto nessa postura meio ególatra do Alexandre de Moraes, e ela atingiu o ego de muitos ministros. Eu vou trazer esses detalhes, o que eu fiquei sabendo. Isso novamente não são pessoas da STF. O que eu fiquei sabendo é que o ego de determinados ministros que gostam de circular ao redor do mundo foi ferido pela leitura que veículos de imprensa e a comunidade jurídica internacional teve sobre o trato com o Musk, com a ideia da liberdade de expressão, e o próprio projeto que o Alexandre de Moraes tem de construção de um discurso de enfrentamento ao populismo digital online e tal, porque eles foram rechaçados naquilo que eles mais gostam de, vamos dizer, de se jactar, que é a ideia de serem grandes democratas. Tá? Veículos que são defensores internacionais desse democracia contemporânea, da democracia garantidora de direitos humanos, New York Times é o maior deles, tá? Dentre toda a imprensa mainstream, que é progressista nos Estados Unidos e mesmo na Europa, virar e falar, não, isso aqui não.
Até porque não é igual. Até porque não é igual. Ah, você tá tendo censura e perseguição na Europa? Sim. Mas é igual ao do Alexandre de Moraes? Não. O Brasil, como em quase tudo, o Brasil é uma versão mais rudimentar, mais tosca, mais grosseira. E a gente tem que entender isso porque na própria mente dos europeus, nós temos uma função no mundo, que é uma função sensual, engraçada, lúdica. A gente é meio que um café com leite. E, então, eles não vão tratar a gente como fonte do direito. E isso aqui é uma coisa muito importante. Quem foi aluno de direito, digite um que é aluno de direito ou foi aluno de direito, tá aqui, tá? Existem as famosas fontes do direito. Os costumes, os direitos, os costumes, a história. E você tem a legislação estrangeira. Então, o Brasil se tornar fonte do direito, que era uma ambição que o Alexandre de Moraes, talvez o Reinaldo Azevedo e a turma que pensa esse bloco de político tinha, era uma ambição que o mundo externo falou, não, Brasil legal, bacana, agora fica aí. Nós não vamos trazer, vamos dizer, essa coisa meio República das Bananas aí que vocês estão fazendo, isso não é muito a nossa vibe. Então, tratar Alexandre de Moraes como fonte do direito não foi o que os gringos fizeram. E a forma como o STF foi visto nesse jogo, envolvendo o Elon Musk, tá? Isso precisa ficar claro, não foi bacana. E aí você vai pegar, né? Vamos ver, coloque aí o nome, não vou citar nomes. Ministros muito vaidosos, talvez o ministro mais vaidoso da Suprema Corte, como é que ele se sente, né, sendo parte de uma corte que não é bem quista nesses caminhos, né, na esquerda progressista americana e europeia. Esses caras não se sentem bem. Então já começou a ser percebido, começou a ser entendido, né, por parte, vamos dizer, da Suprema Corte que, ok, talvez a gente tá aqui adentrando um caminho um tanto quanto estranho. E assim, não era agora que eles deviam estar com essa sensação, porque quando foi instaurado o inquérito do Alexandre de Moraes, ele por si só era um instrumento exótico. A gente fala aqui, olha só o que eu vou comentar, atenção, um momento muito especial da live, tá? Muito especial, então vocês vão travar agora a mira e vão ouvir o que eu tô falando. Nós falamos muito da aplicação do direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo parte do princípio de que dentro de um arranjo estatal, possam existir organizações, agrupamentos humanos que não estão dispostos a atender os desígnios da legislação e dos próprios usos e costumes daquele país, se comportando como inimigos, como alguém que está para além da ordem constitucional ali, praticando crimes de maneira recorrente, de modo a violar o Estado de Direito e violar direitos humanos fundamentais de maneira recorrente, e essas organizações não podem ser tratadas, e os seus membros, claro, né, os membros dessa organização não podem ser tratados como alguém que tem direitos e prerrogativas normais, um processo penal normal. Não. O direito para eles é diferente porque eles são diferentes. É um resumo aqui muito simplório que eu estou fazendo aqui, de uma teoria muito interessante do Günther Jacobs, mas vocês podem perceber que o que nós queremos apresentar como meio de ação contra o crime organizado e também contra o terrorismo é, enquanto, vamos dizer, analogia muito similar ao que o Alexandre de Moraes fez no inquérito dele com o bolsonarismo. O Alexandre de Moraes criou sua própria versão de direito penal do inimigo para tratar o bolsonarismo como inimigo da ordem constitucional. Ora, porque se o bolsonarismo quer romper a ordem constitucional, e aqui abre-se um parênteses, eu vou dar minha opinião, e ele foi, fecha parênteses, tudo é válido contra ele. Então vamos criar um direito penal especial, vamos criar um super inquérito em que o direito é tratado de maneira diferente. Por exemplo, uma das características do direito penal do inimigo é que o direito é célere, ele é veloz e que as penas são desproporcionais. Isto não sou eu falando, isso é uma das premissas do direito penal do inimigo. As penas são desproporcionais quando comparadas com as penas normais e o processo é rápido, ele é veloz. Você toma decisões sem a defesa, vamos dizer, fazer uso de determinadas prerrogativas, certo? Essa é uma lógica do direito penal do inimigo. Essa não é a lógica do inquérito do Xandão, Rafael Almeida Riso? Sim. Então, aconteceu no inquérito do Alexandre de Moraes e nos julgamentos que nós fomos tendo, isso aí, velocidade, supressão de determinadas prerrogativas da defesa e penas desproporcionais. Então, há, enquanto analogia, o uso do direito penal do inimigo por parte do Alexandre de Moraes contra um inimigo específico, que é quem? O bolsonarismo. E aí ele criou um inquérito de ofício, ele criou um aparato especial que colocava como inimigo da ordem constitucional o bolsonarismo, colocava os bolsonistas como elementos que estavam, através da sua ação nas redes sociais, e ações em grupo, e acampamentos e tal, como um grupo quase terrorista praticando essas ações. Ele colocou ele como inimigo e aí ele resolveu aplicar o direito penal desta maneira.
Tá? Eles não chegaram, eu não me lembro de ver nenhuma citação a Günther Jacobs aqui, mas há citações nas obras de conclusão de curso, de monografia do Alexandre de Moraes, sobre o Carl Schmitt, que foi um jurista que acreditava, tá, que, vamos ser bem claro, que a República de Weimar, muito para se defender de comunistas e nazistas, que eram duas forças radicais ascendentes num projeto democrático pós-Primeira Guerra Mundial que aconteceu na Alemanha, que essa democracia, através do poder executivo no caso, ela deveria dispor de instrumentos especiais para poder combater esses inimigos, tá? Porque no fim ele achava que deveria ser do poder executivo, o Carl Schmitt no caso, que dali deriva a autoridade. Então no momento de crise, ele via a República de Weimar como um local em crise, tá? Quem aqui sabe que é... Digite 1, você não sabe o que é a República de Weimar, senão eu entro pra explicar, mas a República de Weimar é a república que a Alemanha perde, o Império Alemão, né, o Reich perde a Primeira Guerra Mundial, e aí o sistema de governo é alterado e surge uma república, um modelo republicano, democrático, com experiências já, sim, algumas coisas até que se assemelham ao que a gente chama de woke hoje. Isso aconteceu ali, foi um período muito conturbado, hiperinflação, e dali, né, você tinha comunistas ganhando força e podendo ascender para o poder de maneira autoritária, com o apoio da União Soviética, e os nazistas. E quem venceram ali foram os nazistas, né? E a República de Weimar cai. Mas o Carl Schmitt queria defender, ele queria proteger a República de Weimar destes caras, tá? E ele achava que o poder executivo, que na cabeça dele é o seguinte, no momento de exceção, é dali que vai emergir em algum lugar a autoridade. E a autoridade que emergiu, na cabeça do Carl Schmitt, ela deveria emergir do poder executivo, mas aqui do Alexandre de Moraes, que conhece Carl Schmitt, o poder, ele se origina onde? Aonde? Qual poder, Rafael Almeida Rizzo? No judiciário. No judiciário. Tá? Então, no judiciário, o poder sai. Então, o Alexandre de Moraes, ele se comporta como o poder originário. Ele se comporta, veja só, como uma fonte geradora de direito. Quem aqui é aluno sabe disso. De onde sai o direito, né? Os alunos de Hans Kelsen, isso aqui é muito assim, eu fui aluno da faculdade. Os alunos de Hans Kelsen falam, é da norma fundamental, é metafísico, da norma fundamental sai a Constituição e sai as normas que vem abaixo, e blá 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 blá, e vem toda a norma, vem a da sanção, tudo aquilo que vocês conhecem, tá? No fundo ali, há direito emanando do Alexandre de Moraes, portanto, num momento de exceção, num momento de crise, a autoridade surge dele. Portanto, ele é o poder. E esse poder é validado pelos demais pares, tá? Então, curiosamente, a gente fala em direito penal do inimigo, a gente tá vendo direito penal do inimigo e a ideia de democracia militante lutando para sobreviver, tudo sendo implementado através desse modelo. E no fundo, eles estão usando este modelo, esta resposta, para, na tese do Alexandre de Moraes, surgiu um livro, que é o livro que ele publicou, que está concorrendo ao Prêmio Jabuti, e eles queriam apresentar para o mundo isso como a resposta brasileira para o avanço da extrema-direita. Capite? Eu acho que é importante isso. Essa é a resposta que o Brasil daria para o mundo. Ok? Essa resposta é uma resposta débil. Ela é uma resposta débil. E uma das coisas que aconteceu que mostram a debilidade dessa resposta é que esse regime de exceção colocado por ele continuou para além do enfrentamento ao inimigo. Porque qualquer coisa passou a ser inimigo. Do nada, o inimigo passou a ser as redes sociais. Passa a ser o Elon Musk. Do nada, em alguns momentos, o inimigo passa a ser o Congresso Nacional. E a coisa cruza tantas linhas que, a coisa de 3 semanas atrás, saiu um despacho do Alexandre de Moraes, não mais no inquérito, mas do Alexandre de Moraes, ele próprio fonte do direito, derrubando como chama mesmo? Um decreto parlamentar, como chama? Decreto legislativo, um PDL, né? Um decreto legislativo, de maneira arbitrária para proteger o governo. Portanto, tá? Ele não virou uma fonte originária de um novo direito apenas para proteger a democracia daquele inimigo. Ele virou a fonte da autoridade no Brasil. Ok? Isto, do ponto de vista jurídico, não dá para ser levado a sério em outros países. E os nossos muito vaidosos ministros do Supremo sabem disso.